Glória a Deus. Continuando o nosso tema baseado em Evangelho de São Marcos, nós vamos nos deparar com uma realidade verídica na última Páscoa. Jesus diante dos discípulos e fazendo um registro ativo de traição. Essa traição, ela trouxe consigo um caráter a ser forjado em cima de um altar. Altar este, mais conhecido como mesa posta diante de um Deus que fazia com eles milagres. Mas eles quem, irmã Deusilene? Com os discípulos, aqueles cuja eleição, eles foram escolhidos, podemos dizer que a dedo. Deus, ele tinha um propósito tão genuíno com os seus discípulos que trazia consigo uma fragilidade de tudo aquilo que era ele, quem ele se tornou e quem ele seria após a ressurreição dele, ou, por que não dizer, o cumprimento da sua missão com eles. Aí nós vamos meditar no versículo 18, diz assim: quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: porventura sou eu? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Jesus, ele é muito simples no contexto que ele trazia como centro daquele banquete a crucificação dele. E de maneira categórica, ele mostrava que ao longo do seu trajeto, a fidelidade maior dele seria para com o Pai, que revelaria que entre um dos mesmos que estavam com ele, alguém seria usado pelo inimigo da sua alma para o trair. É interessante que Jesus, quando ele traz esse assunto para o centro deles, ou para o meio familiar daqueles que logo mais ali seriam seus imitadores legais, ou se tornariam aqueles cujo convívio específico ele chamaria, ou ele diria que era a sua família. Jesus, ele de maneira afinada, ele considera plausível que os mesmos deveriam amar aquilo que ele já amava, por si só, por missão, por trajeto, por comunhão com o Pai, e manter unidos de maneira convicta esse assunto que falava de uma temática que não poderia fugir, hora nenhuma, daquilo que trazia como objetivo, que era salvação para os demais. Mas aí é onde que nós vamos focar Jesus Cristo, alertando os seus discípulos deste momento que ele é presente nas nossas vidas, ou de todo cristão atípico que vive essa fé genuína e faz um culto a seu Deus de maneira específica, que ele considera Jesus o centro de todas as coisas, ou a base exata que me salva, que me liberta, que me transforma de todo o pecado. Aí que a gente vai seguir mais adiante para uma qualificação necessária, nos tornarmos membros daquela mesa, e parte do princípio de membresia, nós com ele sentamos e vamos nos deliciar ou apreciarmos deste banquete, que todos podem ser servidos? Não. Ficou claro que ao Jesus atribuir responsabilidades a esses discípulos, eles se tornariam
uma chama viva na sua presença. E essa chama viva, uma vez que ela tivesse irregular com o dono da mesa, com o senhor da casa, com aquele que estivesse no centro daquela reunião, apostando todas as suas fichas para que os seus discípulos o imitassem de maneira correta, nós temos que ter linha reta com a nossa realidade espiritual. Nós temos que refletir ainda na mesa, enquanto oportunidade, quem nós somos acerca daquele que está nos servindo. Quem é aquele que está servindo a nós o alimento, em especial o pão, que fazia referência àquela Santa Ceia, e o vinho, que transmitia significados afetivos do próprio Cristo. E aí nós vamos perceber o próprio Jesus querendo trazer para aquele momento de reunião, mais considerado festa, de pães asmos, por conta da Páscoa, do momento oportuno, que no calendário é marcado e conhecido como Semana Santa. Nós temos em nosso calendário e a rigor nós seguimos, ao pé da letra, algumas normas que são específicas, vindo lá do início, lá dos 5 livros primeiros que foram descritos por Moisés, seguindo uma rota satisfatória daquilo que todo cristão ativo na presença de Deus ele precisa para ele ter a sua vitória. Porque ele supre a sua necessidade no que tange ao espiritual, naquilo que ele tem como ritual, que é uma adoração a um Deus que é comunicativo ou é comunicável com os demais membros. Ele não é estranho naquele ambiente, e quanto àquele ambiente todos conhecem e sabem o que você fala. Neste momento à mesa, Judas, embora fosse igual aos outros discípulos, ele, para ter vitória acerca de algo que feria o seu ego, ou que ele viveu quanto à sua emoção afligida por conta de uma precisão, necessidade, não podemos dar um determinante exato, ele se tornou o discípulo que o traiu. Jesus, ele entendendo bem tudo que estava ali ocorrendo, nós vamos perceber que o tempo ele foi passando e na mesa se tornou mais doloroso saber que um destes honrosos discípulos naquela ocasião seria alguém que, ao com ele pôr a mão, iria revelar uma tão grande traição. O que traz satisfação para Jesus Cristo naquele momento exato é que ali faria parte de tudo aquilo que já estava sendo descrito pelo seu Pai para si, para sua realidade familiar e para aquilo que ele mesmo precisou fazer para poder vencer as guerras terrenas, de maneira que no momento certo, quando ele retorna ao Pai, tudo isso ele iria recuperar. Mas aonde nós queremos nos pautar é no jantar. É neste momento de Santa Ceia, onde muitos eles desvalorizam este momento, que ele é necessário na vida de todo cristão, mas tem como exigência uma qualidade à parte, ou no mínimo uma atitude que é minha, de livre e espontânea vontade. Eu me torno ali batizando em águas, nesse contexto específico, casa sagrada, e ao recorrer àquilo que sacia a minha sede, eu tenho com os mesmos comunhão. Aí nós estamos falando do versículo em que o próprio Jesus disse para os discípulos: procure o Senhor da casa, e onde ele entrar, vocês entrem também.
Ou seja, nós somos imitadores daquilo que reflete em nós o bom ensino da Bíblia Sagrada. Eu faço referência àquilo que eu tenho de mais transparente na minha vida. Quando é oculto, ou o culto que eu faço ao Deus que eu digo servir, e ele traz consigo algumas misturas, fica inegável que ali algo irremediável ele pode acontecer e causar danos mais graves para aquele ambiente que é sagrado, para as pessoas que se consideram mais santas ou até mesmo se sentem culpadas, embora elas não tenham contribuído para que nada além do que foi planejado ocorra, ou corre-se para um lado ou para o outro e fica somente os questionamentos sendo ali ouvidos ou lançados ao vento. É quando os discípulos eles vão perguntar para Jesus se era um deles, e é interessante que nenhum deles, os que perguntaram, nenhum deles eram o principal que estava à frente daquele momento que seria crucial para a sua realidade de comunhão e a afetividade com o próprio Cristo que ele servia, porque ele também era discípulo. Aonde Judas se depara com essa realidade de traição quanto à proposta que foi ofertada, e ele ali, em um caso de vulnerabilidade, ele tem verdadeiramente diante dela se deleitado. Ele tem se curvado de maneira inadequada a ponto de responsabilizar-se por seus maus atos ou por uma atitude que logo mais ali refletiria na morte de quem? De seu anjo da guarda, podemos dizer assim, ou na maior referência viva de ensino da palavra, ou seja, o próprio Cristo. Aí nós vamos dizer que Jesus, naquele momento, ele viria como amigo, ele viria como irmão, ele viria como professor, ele viria como um instrutor, como mentor em uma realidade ativa de discípulos que logo mais ali o imitariam. Aí nós vamos refletir um pouco mais adiante, mas percebendo, não tão obstante, que a necessidade de Judas naquele ambiente, quanto à mesa, era de se sentir aceito. Mas de que maneira nós podemos perceber que Judas sofria um sentimento de rejeição dele mesmo, com ele? Quanto ao lugar que ele frequenta, quanto à situação que ele está vivendo, e por um momento, ele não encontrando um escape, ele vai ali sobrevivendo, mantendo uma aparência de cristão. Isso não é diferente nos nossos dias. Nós conseguimos imitar estes mesmos exemplos, seja de Pedro, seja de Judas, seja de João, seja de Tiago, seja de quais eles forem. O foco de Jesus Cristo, quando ele nos convida a sentar à mesa e com ele cear, é porque ele quer revelar um novo caráter na pessoa de Jesus Cristo, que é transformado pelo poder daquilo que estava sendo ministrado por ele. Eles eram impactados pelos milagres, pelas maravilhas, pelas curas. Em nenhum momento, dentro de um permitir de Deus para que eles vivessem ali próximos de Jesus,
eles poderiam contemplar ele negando a sua identidade paterna, ele negando a sua realidade, a sua origem. Muito pelo contrário, ele era 100% homem, 100% Deus, com responsabilidades fortalecidas naquilo que ele precisava cumprir, de missão na terra. Mas aonde é que nós vamos olhar para Judas e trazer como ensinamento para nós mesmos e jamais negarmos a fé na pessoa de um Deus que é Pai e cuida de todo aquele que o recebe. E se nós o recebemos como Pai, Ele como Pai cuida, para que nós não sejamos filhos decepcionados como Jesus Cristo, uma vez se esvaziando de toda a sua glória, Ele ao cumprir a missão, Ele já tinha automaticamente o seu poder sendo restaurado no sábado de aleluia. É um processo espinhoso, mas no momento que ele precisou ali ser cuidado, o corpo foi ali embalsamado e ele passa por aquele processo um nome específico que nós não conseguimos falar, mas trazemos para nossos exatos, que ao completar esse ciclo de 3 dias sobre Jesus Cristo, nós vamos perceber que era categórico, era histórico e era crucial que ele vivesse esse momento mais do que especial na sua vida. Para quando ele retornasse e aparecesse para os discípulos, ele iria viver de maneira única, de maneira maravilhosa, uma atitude que, embora fosse duvidosa, mas marcaria o seu ciclo. E o seu ciclo bem ali se encerraria para mostrar para os discípulos que eles não eram aqueles que usufruiriam das sobras. Eles eram aqueles que com eles não. Que com ele, que com Jesus estava no princípio, eles foram escolhidos e separados para uma obra maravilhosa, eles contemplarem e logo mais ali eles viverem essa tão grandiosa realidade. Glória a Deus. E esta realidade, ela nos permite entrar em um cenáculo. Esse cenáculo, ele traz consigo, de significado, é um espaço que ele é dedicado à oração, à intercessão e à adoração, inspirando a união dos apóstolos. União daqueles que com eles estariam para fazer menção da ascensão de Jesus Cristo. E sendo o momento oportuno para lembrar da Páscoa, eles comemoravam como uma celebração mais do que importante, era relevante que a priorizasse, porque comemorava a ressurreição de Jesus Cristo e simbolizava ali a vitória sobre a morte, sobre o pecado e marcando todo o trajeto de Jesus Cristo. Aí podemos citar o Monte das Oliveiras. Logo mais ali nós vamos desenvolver um outro aspecto real do que foi aquele monte para o nosso Deus. E aí vamos denotar que Jesus, preocupado com esse discípulo à mesa, o texto ele não deixa claro, mas reforça com clareza que ele precisaria fazer logo aquilo que ele foi escolhido a fazer e de promoção ativa na sua vida, ele todos os dias precisou arquitetar de maneira cautelosa, silenciosa, um plano para que viesse se cumprir na vida de Deus, o Filho, aquilo que pelo Pai. Não,
aquilo que pelo Pai já estava escrito. Ele morreu por uma humanidade que não merecia. Esse é o Deus das nossas vidas. A Bíblia ela é muito clara quanto àquilo que ela quer revelar, quanto àquilo que ela quer mostrar. E principal função ativa é iluminar o caminho do perdido, para que ele se ache e traga para o centro da sua mensagem, para aquilo que ele quer todos os dias praticar, que só Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Esses três legados que nós podemos adquirir de Jesus é quando nós passamos a o imitar. Imitar Jesus é um trajeto que nós precisamos vencer pecado, é mortificar a carne no que tange a deixar de lado práticas errôneas que nos levam a nos afastar desta presença que ela é trina e ela é indispensável para as nossas vidas. É só quando nós temos o pleno conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade você só encontra na Bíblia Sagrada. Não há outro livro que faça um registro alusivo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito, que embora suas funções sejam distintas, mas eles são unidos entre si para causarem um confronto real naquilo que existe em mim e existe em ti, que é pecados e mais pecados que levam o ser humano, uma vez não transformado, não liberto naquilo que é chamado de protesto, nós vamos atestar e comprovar que o mesmo, por si só, ele tem que querer se libertar. Ele tem que desejar todos os dias estar à mesa de maneira santificada. E fica claro que essa comunhão ela é um convite alusivo a tudo que faz Cristo por nós. Aí é o momento de Santa Ceia. O que é a Santa Ceia para todo cristão convicto na pessoa de Jesus Cristo, que uma vez que ele o aceitou, tornou membro da igreja, pode se considerar um batizado para viver ali, envolvido nesta reunião, que eu considero uma das mais especiais, ou por que não dizer uma festa propriamente dita, naquilo que se comemora a vitória de Jesus Cristo contra a morte. A morte veio diante de si e ele tinha por pré-requisito ativo medos, ele tinha inseguranças e ele conseguiu, diante dessa realidade de cruz, pedir para que o próprio Deus passasse dele. Mas nós vamos perceber que era um momento de fraqueza, como todos os seres humanos, ou nós, que conseguimos ter o privilégio de o servir e vê-lo como o único suficiente Salvador no que tange a nossa natureza pecaminosa, aquilo que outrora nós fazíamos, aquilo que outrora nós praticávamos e não temos mais o anseio de fazê-lo, por conta de algo que nós encontramos e preencheu em nós o vazio da alma. Aí Deus, ele vai ensinar através do seu Filho Jesus Cristo, que se faz necessário o ser humano em si, ele ter algumas atitudes fiéis àquilo que ele acredita ser viável ou ser ponte direta para um ânimo pronto, baseado naquele versículo chave que quando Moisés, ele não pôde contemplar, mas assegurar de que ele estaria lá, mas ele cumpriu, ele fez a sua parte, e fazendo a sua parte, ele recomendou bem a quem viria sucedê-lo, porque de antemão ele já estava assertivo, ou ele já tinha pleno conhecimento de que para ele não daria mais alcançar a terra prometida, diante de alguns abusos por ele sofrido e aquilo que ele cometeu logo mais ali, que não permitiu mais ele viver de maneira extraordinária, porque o próprio Deus já tinha providenciado uma sucessão.
Aí onde nós queremos chegar com esse contexto de Santa Ceia, que nós sentamos à mesa e somos vistos como alguém incapaz de trair Jesus. É através das nossas ações que nos levam a pecar, a agir de maneira deliberada, sem sentir vontade de nos sentirmos perdoados. Nesse versículo-chave, onde o próprio Jesus ele envia 2 discípulos, ele recomenda bem, e ele ainda mostra o perfil característico do senhor da casa e como ele estaria, e com o que ele tinha em mãos para que eles pudessem o seguir. Ele estaria com um cântaro de água, sendo levado para qualquer uma das casas, que quando eles se reunissem, teria um nome específico. Eu já tinha esse nome conhecido como cenáculo, onde eles iam se reunir. E ele ainda recomenda bem, já estaria ela toda preparada, toda ornamentada para os recebê-los. E os mesmos iriam desfrutar daquele alimento à mesa. Não é diferente nos nossos dias atuais, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus de maneira que esta Santa Ceia, ela é uma recomendação de todos aqueles que estão com Deus em perfeita, irmã Deus, mas os convida todos os dias a manter ativo esse vínculo que os liga a Jesus Cristo, que é o pedido de perdão, que é a confissão do pecado, que é o pecado, uma vez confessado, ele é perdoado no meio dos irmãos e você tem plena convicção de uma reconciliação. E essa reconciliação ativa diante dos presentes convidados, eles são bem aceitos, e uma vez aceitos, eles vão se confraternizar de maneira unificada, e fica cada vez mais claro que essa união ativa, ela mantém esse convívio para o resto das nossas vidas. Aí o que Jesus Cristo ele nos leva a entender? Que nunca mais, se nós crermos bem assim, não existirá no meio de nós um traíra. Podemos, pela fé, fazer o exercício deste ensino e mantê-lo como prática diária nas nossas vidas e termos como presente confissões constantes, arrependimento tão genuíno e o testemunho que logo mais ali ele é transparente. Houve libertação de pecados, houve um quadro muito bem elaborado, houve uma pesquisa ativa, nós contribuímos de maneira que no seu efetivo de membros, nós encontramos várias pessoas que verdadeiramente elas sentiram a necessidade de confessarem, de expor o que estava acontecendo com elas e se depararem com aquele momento de vulnerabilidade de todo cristão. O cristão que ele não consegue compartilhar com a sua referência, com a membresia, aquela que está acima dele para um pedido de aconselhamento, ou um conselho que faz jus a tudo aquilo que nós acreditamos ser referência para as nossas vidas, que é a Bíblia, ele se encontra naquela mesa igualmente Judas se encontrar. E aí é onde eu quero chegar para nós podermos encerrar este texto. Judas chegou em um momento em que o preço da traição contra o seu mestre foi altíssimo. Aí a Bíblia cita que foram algumas moedas de prata, mas foi um pré-requisito ativo daquilo que ele precisaria para suprir uma necessidade momentânea. Conosco, na casa de Deus, não é diferente, uma vez que nós nos deliciamos daquele banquete, mas nós queremos com ele apreciar outros cardápios que nos são oferecidos à mesa. A mesa se faz o convite para o pão e o vinho.
mas a água que por lá é liberada, que vem através de quem nos ensina a palavra, de quem ministra ela com muita sabedoria e apresenta-se diante de Deus como obreiro aprovado para estar lá, o que acontece? Nós vamos estar nos qualificando todos os dias diante de Deus e fica claro que o pão e o vinho é suficiente para nós nos agradarmos da sua presença. E essa presença, ela é tão genuína, ela é tão verdadeira, ela é tão única naquele ambiente, naquele lugar, que ainda que a gente se sinta vulnerável, as brechas que nos são propostas ou aparecem diante de nós, elas se tornam um nada diante de um Deus que nas nossas vidas ele realiza milagres. Aí nós vamos perceber que para Judas não teve solução ativa. Mas por que não teve solução e nem salvação diante de uma realidade de traição? Sendo que o próprio Jesus era o que o perdoaria. Nós estamos nos deparando de um privilégio real desses discípulos. Esses discípulos, eles mantinham contato com esse mestre chamado Jesus de Nazaré, frente a frente. Eles caminhavam com ele, igualmente nós com os nossos irmãos ou outros cristãos professando essa fé, que ela é exercitada em um ambiente que, embora ele não seja transcendente, mas a fé que a gente vive, ela nos eleva a um ambiente espiritual tão real, tão à parte daquilo que a gente está acostumado, que mesmo que alguém na sua fé desinteressada de algum milagre, ele possa contemplar em nós um agente de transformação pelo poder da palavra. Aí nós vamos contemplar Pedro, um agente de transformação pelo poder da palavra, uma vez que ele traiu e ele teve a oportunidade de se arrepender. Uma vez que ele foi aconselhado a não fazer em nenhum momento. O próprio Jesus disse que ele iria o negar. E ele o negando, ele iria lembrar que a sua fala, a sua postura, o seu comportamento o diferenciava. Quantos estão à mesa de Cristo, usufruindo deste banquete chamado Ceia do Senhor, mas eles não conseguem fazer uma diferença daquilo que em Judas foi transparente. Judas era o traíra, Jesus já sabia, e por Jesus saber aonde é que ele afligia a sua alma, era o cumprimento da missão. E essa missão, independentemente de qual seja o espaço de tempo, período ou momento, ela tem que se concluir na vida de todo e qualquer cristão. É bem verdade que nos dias atuais, essa traição, ela parte do princípio ativo de eu não conseguir mais estar naquele lugar. Aquele lugar, ele não é outro lugar, senão um que eu acho já sem graça, escutar a mesma mensagem. Eu não me sinto mais bem naquele ambiente, porque o que o pastor fala é indireta para mim. E se é indireta para mim, eu não vejo mais nenhum laço ou elo afetivo que contribua de maneira que eu consigo vir a me unir. Aí eu vou murmurar contra este anjo, que é um representativo ativo de Jesus Cristo na minha vida. E após esse ocorrido, o que o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, entra e faz através de Judas Iscariotes. Ele o impulsiona a traí-lo, porque logo mais ali tem uma mensagem a ser revelada. Muitos cristãos que outrora faziam parte, cada um dos seus departamentos, mas em especial desse seio familiar, eles se afastam, eles acham com facilidade vários tipos de comentários que os levem a condenar aquele lugar. E aquele lugar, de maneira direta e objetiva, ela não traz mais consigo o alimento genuíno. Por quê? Porque esse vento
ou este fermento, podemos dizer assim, que vem para levedar esta massa, ela foi tão precisa naquele serviço que ele foi proposto a ser cumprido, que não conseguiu mais trazer equilíbrio. Aí podemos dizer que é um alimento, uma vez que ele foi ali posto o fermento, não sei se a mais ou a menos, mas se é para trazer equilíbrio para a vida daquele que quer ser referência de Cristo, ele traz consigo alguns inchaços. E esse inchaço nada mais é do que aquela oração que eu faço, que se tornou um culto de fariseu, que se tornou um linguajar, um vocabulário, ou seja, uma conversa que ela não pode mais se diferenciar, porque o inchaço que ela produziu na vida de todo aquele que dela consumiu, ele se tornou o quê? Ou como ficou este alimento por lá? Ele ficou ali deliberado, ele ficou descontrolado e ele perdeu o seu espaço apropriado. Ou seja, aquilo que estava no centro, sendo ministrado de maneira pura, não pôde mais haver desta forma, porque o fermento que foi posto naquele alimento para traduzir uma melhor receita ou concluir de maneira assertiva aquela ordem que me foi dada para executar, de maneira que ficaria claro que via um produto de qualidade, que viria para as minhas mãos uma mercadoria a ser consumida no que tange ao aparente, e eu achar ali bonito, e eu consegui elogiar e dizer que deu certo, ou eu tive um bom resultado, para não haver retrocesso, o que acontece? É justamente onde nós paramos de ministrá-la e queremos ousar falar daquilo que lá não existe. Na casa de Deus, o alimento a ser ministrado, e ainda que ele cause inchaços, ele traz consigo algumas certezas, mas uma é com clareza. O fermento dos fariseus, mesmo que ele não acabe, ele pode ser diferenciado. Ou onde ele tiver, ele fica notório que percebemos de lá, onde nós podemos nos conectar com uma vaidade à parte, com um exagero que gera em nós uma comoção desnecessária, sem que haja um ganho de almas, ou um arrependimento genuíno que impulsiona o meu irmão em Cristo, ou o meu amigo a se convencer dos seus maus caminhos. O propósito de Jesus Cristo enquanto terra, enquanto projeto de salvação, após a sua ressurreição, era impulsionar os discípulos a produzir mais frutos de arrependimentos, porque obras maiores eles já eram autorizados a fazer. Mas quanto a Judas Iscariotes, a grande verdade seria ele todos os dias, através dos outros discípulos, se convencer de que para vencer essa guerra que ela é espiritual, eles tinham que se esvaziar todos os dias. Aí nós vamos nos lembrar de uma outra parábola, que é a parábola baseada naquilo que o próprio São Mateus nos convida a viver. Ou seja, o próprio Deus, ele não foi egoísta quanto à delegação de tarefas. Para cada um ele teve uma responsabilidade, e ainda que os outros discípulos, você vê-se descrito a mesma parábola, há um contingente a ser alcançado. Há um navio mercante que trabalha de maneira clara, e os mesmos
Eles não podem sofrer um agravo inesperado, eles têm que estar preparados como soldados bem treinados para que na hora exata eles exalem a necessidade de defenderem com categoria a sua pátria, ou a sua casa, ou o cenáculo que para eles foi separado. Nós estamos falando de casa, nós estamos falando de culto e da água, que bem foi revelada por lá através de um cântaro na mão do dono da casa. O dono da casa, ele põe na mesa e exala a necessidade de Jesus revelar que onde ele deseja chegar, tem um lugar separado para ele ser adorado. Ou seja, não há como nós inventarmos desculpas para um momento de culto que precisa ser genuíno, precisa ser sincero e precisa ser direto acerca do Deus que nós servimos. E onde nós queremos desejamos chegar, ele está disposto a nos abraçar. Mas quando ele fala deste culto, ele requer que nós venhamos ter um pleno entendimento, que se faz necessário que ele seja racional. Ele tem um equilíbrio baseado naquilo que Paulo chama de convicção dos cristãos naquilo que eles acreditam ser obreiros aprovados para manejarem bem a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que, uma vez manejada por mim e por você, ela vai trazer como instrução e como referência a nossa própria vida. Não há como nós falarmos de Cristo sem que em nós não haja ou não tivesse havido um arrependimento genuíno. Eu só falo de um Cristo que morreu por mim, que me perdoou dos meus maus caminhos, uma vez que eu criei e eu aceitei a Ele como meu único e suficiente Salvador. E uma vez que eu abracei a causa de salvação para a minha vida, eu trago para a minha mesa aquilo que sinceramente supre a necessidade da minha alma, que é o pão, que faz referência ao corpo de Cristo, uma vez imolado na cruz, e ao vinho, que é o representativo ativo do sangue sendo derramado. E este conjunto que compõe a melhor música para os nossos ouvidos é aquele que ele demonstra e nos convida todos os dias, que nós temos que ser essa árvore frutífera cuja finalidade é de nos arrepender dos nossos maus caminhos, como fez Pedro. Pedro, ele só conseguiu salvação para sua alma uma vez que ele denotou, que ele foi buscar apoio em um ambiente, em um local, em pessoas que, além de não terem a mesma identidade, elas não tinham as qualificações profissionais que ele já tinha como discípulo, de todos os dias estar com Jesus Cristo e ver Jesus Cristo fazendo aquilo que somente eles vendo, eles creriam, ou eles iam crer, e através da fé exercitada em Jesus, eles poderiam fazer. Glória a Deus. Tomemos posse da nossa bênção. Ao trair Jesus, nós sofremos consequências gravíssimas daquilo que é uma sequência de erros, uma vez que nós nos viciamos e nós atrasamos o processo de Deus para as nossas vidas. Alguém diz assim, o agir de Deus, ele não é atrasado em nossas vidas, ele atrasa sim. O agir de Deus nas nossas vidas, ele atrasa igualmente que eu considero um relógio, aquele que mesmo me formulando de maneira que ele só funciona partindo de uma pilha que é colocada, uma bateria, eu preciso bem lembrar que o tempo, quanto a minha realidade com Deus, ela também me cobra. Exige um comportamento adequado para aquilo que eu desejo conquistar. De maneira nenhuma eu posso esperar do meu irmão em Cristo. De maneira nenhuma eu posso aguardar do meu pastor aquilo que em mim, ou só através de mim, eu posso encontrar. Aí é o convite que o próprio Jesus ele faz através de uma das suas parábolas, que é para nós procurarmos buscar. Buscar e achareis quando nós buscarmos a Ele de todo o coração. Ou seja, existe uma virtude específica, uma atitude que é genuína,
de todo cristão, e quando ele consegue explorá-la, ele vai ver Deus, de fato, na sua vida, realizando do mais pequeno ao grande milagre. Aí depende muito do ponto de vista ou de como nós queremos perceber Deus agindo em nossas vidas. Mas que o agir de Deus atrasa em nossas vidas, atrasa. Uma vez que eu saio do funcional e eu quero ali me disponibilizar para algo que diante de um reino espiritual, ele não é habilitado, é uma atitude inadequada em um ambiente sagrado, que não pode haver fardos além daquele que eu posso carregar, que é o adorá-lo. Quando eu chego na casa do Senhor, meu propósito ativo é prestar cultos para este Deus. Eu não chego naquele ambiente com a intenção de lamentar do pastor. Eu não chego naquele ambiente com a intenção de murmurar se a minha irmã ela me olhou de cara feia ou se ela deixou de me olhar, se ela não me cumprimentou. Eu não chego naquele ambiente com a intenção real de olhar se a mesa está bem decorada, se foi a irmã, aquela que todo mundo sabe que não sabe decorar, mas foi ela que foi privilegiada no dia de hoje de estar lá para contribuir de maneira ativa para que essa obra, em primeiro lugar na sua vida e nos demais, pudessem avançar. Nós vamos ver Deus através desse texto, nos convidando a ver a ação dele nas nossas vidas, ela funcionando de diversas formas. E se é um atraso de vida de todo cristão, é aquele que ele consegue murmurar contra o Cristo da sua vida. Aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e nesse propósito de sacrifício, ele se arrependeu sem precisar se arrepender. Ele, sem pecado e sem mácula, ele foi manchado por algo que nele não poderia ser descontado. Mas ele amou desejar todos os dias o cumprimento dessa promessa na sua vida, que ele ver Deus Pai honrando ele ao terceiro dia, é a ressurreição desta promessa nas nossas vidas. Ou seja, nesse espaço de início do propósito até a ressurreição deste milagre nas nossas vidas, nós passamos por morte espiritual real. E nesse espaço de morte, muitas das vezes, aquele aleluia que soa dos nossos lábios, ele é só de fora para fora. Ele já não causa mais nenhum impacto para quem realmente precisa se revelar um adorador quanto à sua verdade de forma mais sincera e autêntica quanto à sua identidade que precisa ser revelada. E essa identidade, ela é revelada na mesa, junto com os demais que fazem parte deste corpo, que é chamado de Cristo. E uma vez que é de Cristo, ele se convence dos seus pecados e ele não tem tempo para olhar pecado do irmão que está do seu lado. Muito pelo contrário, ele com Deus é bem comunicado, e o que ele faz? E de que maneira ele age? Ele ainda vai querer saber se é ele que contra Deus tem pecado. Foi aqui o que o texto ele vai reforçar para nós e vai demonstrar quanto ao arrependimento genuíno de todo cristão na sua própria vida, no que tange ao individual, ao particular. E olha que o culto ele é no coletivo. Mas aonde é que mantém ativo esse vínculo afetivo com os nossos irmãos? Enquanto mesa que fortalece os nossos mais grandiosos desejos acerca do Deus que nós servimos, é nós nos alegrar verdadeiramente com quem se alegra, é nós chorarmos verdadeiramente com quem chora, mas se preciso for olhar pecado, ainda que o próprio Jesus Cristo aponte o traidor como ele apontou, ele vai ver os discípulos se questionando um após outro. Porventura sou eu, Senhor? Glória a Deus. E aí a gente vai concluir esse texto nos fazendo lembrar de quem é Deus nas nossas vidas. Se sinta privilegiado de fazer parte deste público
que ainda que você esteja em um lúdico, fantasioso ambiente, onde muitos sorriganham o dente, sorria, lembrando de que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a única verdade e é a vida que transmite todos os dias para você a esperança, que para muitos já morreu ou ela é a última que morre. Jesus Cristo, Ele morreu ao primeiro dia e ressuscitou no terceiro. Mas quanto à promessa, ela estava intacta. Ele só nos convidou a nos esvaziar do nosso próprio eu e morrer para o mundo pecaminoso, quanto àquilo que o sistema todos os dias convida a fazer. Aí o que o sistema convida a fazer? Fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que nada tem a ver com a nossa identidade e, se possível, for perder a nossa integridade. Poderíamos lembrar de outro texto? Poderíamos, para a gente concluir? Não. Fica para uma próxima oportunidade. Mas tenha em mente, Jesus Cristo é aquele que te convida ao arrependimento genuíno. Jesus é aquele que te ama e sabe que tu é capaz de o trair. E tu o traindo, as consequências gravíssimas é para ti, é para mim. Mas quanto a um círculo, quanto a uma mesa, que ela pode ser redonda, quadrada, ela pode ser retangular, ela pode ser de diversas formas, Ele só quer que nós venhamos ter uma fórmula, H2O. Essa é a que precisamos para nos hidratar. E quem é Ele lá? Ele é a Bíblia Sagrada, fonte de água viva que a nossa sede saciara ou vem saciar. E todos os dias nos convida a dela nós nos saciar. A dela nós venhamos provar, e uma vez que nós provamos, dificilmente nós vamos buscar em outras fontes ou em outro lugar. Mas uma coisa é verdade, quanto àquilo que é espiritual, quanto àquilo que é do céu para as nossas vidas, Ele continua fazendo registro por cá, pela Bíblia Sagrada. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí, ainda que a gente faça um comparativo ativo do que essa água ela representa para nós, vamos somente lembrar do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é um representativo ativo do vinho, que eu não posso me embriagar. Este vinho, eu não me embriago por conta de um pecado que é preciso ser confessado. Este vinho é aquele que eu não posso me embriagar a parte do princípio ativo dos irmãos em Cristo, ou aqueles que comigo se tornaram discípulos, eles são também amigos íntimos de Jesus Cristo. Ou aqueles que, embora eu não tenha intimidade ou não conheça a maneira de culto deles, eu creio piamente que eles servem o mesmo Deus que eu sirvo. E até para considerar a prática de culto estranha, tinha que ser eu me achar mais santo. Aí quanto à comunidade dos santos, ou a atribuição da responsabilidade ao santo, que seja o anjo da igreja, a autoridade que está acima, ou aquele que é referência viva da Bíblia Sagrada em minha vida. Amém? Tomamos posse da nossa bênção e fixamos nosso olhar para este Deus que é fonte de água viva. E para toda casa Ele tem um cântaro bem posicionado e procurando quem verdadeiramente o venha encontrar. É por isso que Ele manda segui-lo. Então vamos seguir ao Deus das nossas vidas, para que ali nós venhamos o adorar. Amém? Fique com Deus, tomamos posse da nossa bênção e guardamos essa palavra em nossos corações. Porque Jesus é lindo e eu creio piamente que Ele é fonte de água.